Título nesse sermão é Migalhas na mesa, abundância na graça, da graça. Migalhas na mesa, abundância da graça. Marcos capítulo 7, a partir do verso 24, mesmo assentados, mas com toda a reverência, diz assim, Marcos 7, 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê a iluminação, o entendimento e a aplicação necessária da Tua palavra. Te damos graças em nome de Jesus, amém. Amados, como que nós podemos nos aproximar do Rei? Como nós podemos nos aproximar de um Deus que é completamente soberano? Duas maneiras nós podemos pensar aqui que acontece nesse nosso relacionamento com Deus. Existe uma versão, um tipo de pensamento que diz que Deus é um Deus rancoroso, é um tirano sentado numa nuvem, derramando justiça, ira em cima de pessoas mal comportadas. Mas também esse Deus abençoa aqueles que têm um bom comportamento. E ainda há aqueles que creem que esse bom comportamento é recompensado com determinados sacrifícios. Se eu sacrificar algumas coisas, talvez Deus me abençoe, talvez Deus tenha algum presente para me dar. Há uma versão de um relacionamento com um Deus que mais parece o Papai Noel do comercial da Coca-Cola, um Deus bonachão, sempre disposto a nos receber a qualquer momento e hora e de qualquer jeito, sem cerimônias, um Deus que é muito parecido conosco. Marcos tem o objetivo de apresentar Jesus como o verdadeiro Deus, como o verdadeiro Rei, como o verdadeiro Senhor. E ele apresenta Jesus como esse Deus, como esse Rei que se aproxima, esse Deus que encarna e chega perto, um Deus que não se cai sob o pecado, um Deus que, mesmo sendo homem, mesmo apresentando alguns momentos de fraqueza por causa da sua carne, ele chora, ele sente a pressão, mas esse Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é todo soberano, Ele é o Rei dos Reis. Marcos, é interessante que ele não se preocupa em se ater aos discursos de Jesus, tanto que é um evangelho mais curto, porque ele quer logo apresentar Jesus como o Rei soberano, como o Todo-Poderoso que age, que toma a iniciativa de alcançar o necessitado. Ele dá o primeiro passo, ele chega mais perto, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E isso é muito importante a gente entender, porque ele está escrevendo para romanos, para gentios, pessoas que nas suas divindades conheciam apenas deuses tiranos, deuses, como eu falei no começo,
A sua visão era apenas que castigavam, que eram terríveis, e quando esses deuses desciam, era para zombar, era para abusar dos seres humanos. Mas não Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei que marca encontros. E Marcos, é muito interessante essa questão do relacionamento de Jesus. Jesus se encontrando com pessoas, encontros até fortuitos, encontros que não foram marcados. Pessoas que vão atrás dele procurando milagres físicos, espirituais, emocionais, mas que quando se encontram com Jesus, recebem milagres mais profundos, recebem milagres em seu coração. Reis poderosos, monarcas, recebem pessoas, dependendo da sua importância, eles até marcam reuniões com vocês. Talvez eles até marcam um momento de te dar uma atenção por uns 5 minutos, mas depois desse tempo você deve se retirar. Nenhum rei altera o seu caminho para ir à sua casa, bater um papo e tomar um café com você. Nenhum rei, agora o rei Charles lá na Inglaterra, ele não muda a rota dele para entrar na sua casa, para te ajudar. Mas tudo isso muda quando o Rei Jesus vem. Ele veio para mostrar que Ele é verdadeiro Deus, que Ele é o soberano. Ele não é um tirano preparado para te castigar a qualquer momento. Mas Ele também não é aquele cara legal, aquele cara que quase um Deus bobo. E eu concordo com Timothy Keller quando ele vai dizer que Jesus não foi um mero cara legal, porque ninguém crucifica caras legais. Ele é rei, ele veio para mostrar que ele tinha todo o poder, mas ele se encontra conosco, ele vem até nós, ele é o Emanuel, e aqui ele se encontra com uma mulher que tinha uma necessidade. Jesus deixa a região da Galileia, os galileus rejeitam Jesus e ele agora parte para um território pagão. O mestre agora vai mostrar que aquilo que os seus fizeram, aquilo que ele tinha para os seus, agora será revelado no povo gentil. João já havia dito isso, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus tem disso nos seus encontros. Ele se encontra com pessoas improváveis. Ele vai dar uma lição de fé com uma mulher Ciro-fenícia. Em outro momento, ele fala sobre adoração com uma mulher samaritana. Porque ele veio para se encontrar com os impuros, com os carentes da graça, com os pecadores. E isso aqui, esse texto, é uma aplicação do que ele falou nos versículos anteriores, porque os versículos anteriores, ele vai mostrar que a tradição judaica é vazia, não demonstra amor. Os fariseus procuravam apenas separar impuros de puros, através de rituais, através de obediência a cerimônias. Mas Jesus demonstra que todos estavam em pecado, porque não é o que entra que purifica ou que contamina o homem. Em Tiro, uma região gentílica, uma região dominada por pessoas não judias, Jesus vai falar com alguém que era impuro. Porque o que faz o homem encontrar-se com Deus, o que faz o homem ser aceito pelo rei, entrar na presença do rei, não são os seus antecedentes étnicos, não é a sua família, não é o seu currículo, não é a sua bondade, mas o seu relacionamento com Jesus. E essa mulher triunfa na sua fé, porque ela é ousada em aproximar-se do rei. E curiosamente, esse rei soberano, ele é um rei servo. Ele se ajoelha, ele se dobra para nos ouvir. E esse rei
Ele responde com um milagre no coração daquela mulher. Isso é maravilhoso com Jesus. Nós muitas vezes vamos a Ele buscando os nossos milagres, procurando os nossos desejos, mas quando nós nos encontramos com Jesus, algo mais profundo acontece. Nós procuramos até milagres físicos, mas Ele faz milagres no coração. A fé dessa mulher nos ensina, e eu quero dedicar em 4 pontos aqui, 4 momentos onde essa fé nos ensina. Essa mulher revela uma fé que adora. Logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Verso 25, parte B. Mas se você abrir o paralelo, e eu vou usar em alguns momentos o texto paralelo em Mateus capítulo 15, ele vai dizer no verso 25 do capítulo 15 de Mateus: ela porém veio e ajoelhou. E a ideia de ajoelhar aqui é prestar culto, é algo semelhante com o que nós fazemos quando viemos para o culto. Nós viemos para adorar. Essa mulher demonstra uma fé de alguém que queria muito mais do que ver a sua filha curada, do que ver aquele espírito maligno sendo expulso. Ela reconhece Jesus como Senhor, e essa é a base da adoração. Aquela mulher rejeita a idolatria. Ela tinha o seu panteão de deuses, mas naquele momento ela clama socorro do verdadeiro Deus. A sua fé adora. Você saiu de casa para prestar culto, para adorar ao Senhor. Você está aqui porque Deus fez de você um adorador dele. Quando nós nos prostramos diante de Cristo, nós quebramos todos os nossos deuses. Aquela mulher abandonou os seus deuses e reconhece somente Jesus é Senhor. Pastor, eu quebrei todos os meus deuses. São José, Santo Antônio, São Joaquim, São Francisco, Maria, eu quebrei tudo. Mas como eu falei, Jesus faz milagres no coração. E alguém certa vez disse, e é verdade, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quando nós decidimos servir o único e verdadeiro Deus, nós precisamos levar essa fábrica à falência. Nós precisamos quebrar a fábrica. E o nosso coração fabrica muitos deuses. Você chama esses deuses de trabalho, de escola, de marido, de esposa, de filhos. São coisas boas, não são coisas ruins. O pastor não está falando que essas coisas são coisas ruins, mas o nosso coração pecador transforma em ídolos. Nós permitimos que essas coisas ditem como devemos viver, o que devemos fazer, como devemos sentir. Muitas vezes estamos dispostos a pecar para alcançar essas coisas, para agradar essas coisas, ou então nós pecamos se esses deuses não nos agradam. Mas aquela mulher quebrou todos os seus deuses e veio para adorar. Você adora porque Deus tem atributos que você não tem. Você adora não porque você não tinha mais opções para o que fazer neste momento. Você adora porque Jesus é Senhor. A insistência dessa mulher ao lançar-se aos pés de Jesus demonstra algo, e eu gosto muito. Meu professor reverendo João Arantes dizia assim, que essa mulher, ela demonstra uma teimosia da fé. Ela está sendo teimosa, ela está insistindo. A ideia do texto é que ela ficou um tempo insistindo com Jesus. Ela confiava nele. Ela não se sentiu embaraçada com o que os discípulos, com o que aquelas pessoas que estavam em volta poderiam pensar. Ela não se importava com o que o próprio Jesus poderia pensar dela, porque adorar para aquela mulher era uma questão de fé. Ela confiava em Jesus, ela estava dedicando a sua vida. Ela sabia que encontrar-se com Jesus, ela iria receber muito mais do que o exorcismo da sua filha. Essa mulher não iria aceitar qualquer resposta de Jesus.
ou daquelas pessoas. Esse aqui não é um encontro qualquer. Encontros com Jesus são assim. Encontrar-se com Jesus é como alguém que encontra com um trem-bala. Como assim, pastor? Imagine que você está lá no seu trabalho, você é diretor, você é gerente de alguma coisa, você é supervisor, e um funcionário seu, ou alguém chega para você, o seu filho chega atrasado em casa, chega atrasado na escola, e fala: pai, ou chefe, eu estou chegando atrasado aqui, porque eu estava passando ali no trilho do trem, fui atravessar correndo, um trem-bala me pegou, mas eu levantei, sacudi a poeira e continuei o caminho. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Se você estivesse no Ceará, a pessoa ia dizer para você: tu é doido. Não existe, é impossível alguém dizer que se encontrou com Jesus e não foi transformado. Na Bíblia só 2 pessoas se encontraram com Jesus e não tiveram um coração transformado: Judas e o jovem rico. Como você se encontra com Jesus? A sua fé é uma fé que adora? Não importa a circunstância, não importa a situação. Ela ouviu falar a respeito de Jesus. Ela ouviu falar que tinha um homem ali na região que curava, que fazia milagres, que era Senhor. E ela o usou. Agora acabou essa ideia, mas algum tempo atrás surgiu uma expressão, de adoração extravagante. Aí tinha gente quase faltando plantar bananeira, dizendo que estava adorando. Não é armar um circo, não é fazer alguns tipos de extravagância ser um adorador. Adorar é se prostrar, é reconhecer que não há outro caminho, é reconhecer que Jesus é a verdade, que não tem para onde você ir, que Ele é Senhor. Nós somos perseguidos não porque nós somos bonitinhos. Você é perseguido não porque você vota em candidato A, B ou C. Você é perseguido porque você diz que Jesus é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele te governa. Ele diz para você como você deve falar, pensar, sentir-se. Ele é Senhor. Essa mulher demonstra então uma fé que adora. Essa mulher demonstra uma fé que persiste. Verso 26. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Essa construção aqui, ela dá a ideia que ela permaneceu durante um tempo rogando a Jesus. Ela insistiu, ela persistiu falando que Jesus curasse, rogando que Jesus curasse. No capítulo 15 de Mateus, no verso 23, o texto paralelo, vai dizer assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E isso confirma a interpretação do que eu acabei de falar. Ela vinha gritando. E qual é a resposta de Jesus? A primeira resposta? Silêncio. Quão difícil é o tempo do silêncio. Jesus deixa a Galileia porque aquelas pessoas se achavam tão justas que não precisavam desse rei servo. Pessoas que reconhecem a necessidade de Jesus vêm da região de Tiro e Sidom. Quando a fama de Jesus chega, aquela mulher corre para ele e persiste e insiste. Mas Jesus permanece em silêncio. E como é difícil. Como é difícil o silêncio. Como é difícil aquele tempo onde você trabalha e não vê resultado. Em que você ora e roga um milagre de Deus e o milagre não vem. Mas exatamente Jesus diz, e Deus quer de nós que nós continuemos, que nós persistimos, que nós perseveramos. Aquela mulher, além de não ser israelita,
ela não tinha um grande benefício à luz de alguns tratados rabínicos. Ela nasceu mulher. Há tradições, há um ditado, uma ideia de que eles oravam dizendo que: Senhor, obrigado porque eu não nasci nem gentil nem mulher. Não é muito confirmado isso, mas há essa tradição. O que essa mulher então, à luz dos religiosos tão desqualificada, o que ela podia esperar? Sabendo que a sua filha também era impura. Aquela mulher era mulher, era gentia e tinha um demônio dentro de casa. Olha como essa mulher estava com 10 passos para trás. A sua nacionalidade estava contra ela. Era mulher numa sociedade dominada por homens. Satanás estava contra ela, porque a filha daquela mulher estava terrivelmente controlada por ele. Os discípulos estavam contra ela, porque os discípulos estavam mandando-a calar. E em determinado momento parece que até Jesus está contra ela. Não é uma situação fácil, mas ainda assim essa mulher triunfou. Essa mulher insiste, e essa fé dela é elogiada. Não a fé em si mesma, não é a fé na fé. A fé não é um mero acreditar. O valor da fé está onde se deposita a fé. A fé daquela mulher dependia do poder de Jesus. Porque o que nós recebemos, não recebemos com base na nossa bondade. Nós persistimos não porque em algum momento Deus pode saber a nossa bondade, a nossa insistência em si mesma, e Ele nos concede. Mas a nossa fé é depositada no autor da fé. Ainda que nós tenhamos necessidades, carências, elas são valorizadas quando elas estão depositadas em Cristo Jesus, ainda que Ele permaneça em silêncio. Nós temos momentos em que Deus está em silêncio em algumas coisas. Às vezes esse silêncio parece que é uma espada que corta o nosso coração, mas nós podemos persistir, porque Jesus foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Quando eu entendo que Ele persistiu até o fim na cruz, quando eu coloco isso numa balança, quando eu coloco a obra de Cristo de um lado do pêndulo, num prato da balança, ainda que eu coloque o mundo inteiro do outro lado, não é pesado. É difícil, mas não se compara. Romanos vai nos dizer que tudo isso que temos passado tem gerado em nós um peso de glória. E ele vai chegar até o momento onde ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o caráter de Cristo ser formado em nós. Então o que eu faço? Reclamo? Se a gente reclamar, não vai mudar Deus. Eu descanso que todas as coisas cooperam. E ela insistiu, ela persistiu, ela foi teimosa na sua fé. E em terceiro momento, essa fé dessa mulher é uma fé que reconhece. Verso 27, mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ué? Jesus está chamando aquela mulher de cachorro? Ele está rebaixando o nível daquela mulher a um cão? Jamais, longe disso. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: olha, cada coisa tem o seu devido lugar. Primeiro eu vou demonstrar a minha graça para os judeus, depois os gentios vão receber, depois as nações vão receber. Mas aquela mulher insiste.
Jesus demonstra àquela mulher: olha, primeiro eu vou servir os meus filhos, primeiro eu vou servir ao povo de Israel. E é óbvio que uma família não priva os seus filhos de comer e dá primeiro a comida para os cachorros, apesar que hoje com essa história de pai de pet, né? Mas ninguém dá comida primeiro para o cachorro e depois para os filhos. Mas aquela mulher responde a essa pequena parábola de Jesus com uma outra parábola. Ela diz: os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa. Aquela mulher está respondendo para Jesus: Jesus, os judeus têm bastante, e se cair uma migalha, para mim já vai ser suficiente. Gente, que fé é essa? Ela está reconhecendo: a migalha que cai da mesa para mim é abundância. Qualquer migalha da sua graça para mim é suficiente. Ela reconhece que Jesus, Ele é o dono de todo o pão da vida. A fé dessa mulher não está em simplesmente responder Jesus com essa contra-parábola. A fé dessa mulher se revela em dizer: sim, Senhor. Ela reconheceu: o Senhor tem, é verdade isso aí que o Senhor está falando. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós reconhecemos que somos pessoas necessitadas. Nós precisamos dEle, precisamos da palavra dEle, precisamos uns dos outros. E quanto mais nós reconhecemos e conhecemos esse Cristo tão misericordioso, e reconhecemos a nossa dependência, nós compreendemos inclusive que Ele não nos deve nada, 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 nada. Por isso, tudo que vem dEle é graça. E ela reconhece: eu não mereço, eu sei, eu sou miserável. Quanto mais nós reconhecemos que Deus não nos deve nada, mais a gente pede a Ele com base na misericórdia dEle e não nos nossos merecimentos. E como é bom depender dEle, da misericórdia dEle. E ela fala ainda que seja uma migalha. Isso aqui é contentamento. Uma migalha do Senhor para mim é o suficiente. Você está disposto a isso? A esse tipo de fé? Ela reconhece, e por fim, ela recebe a sua recompensa. Verso 29. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Jesus está de novo testando a fé dessa mulher. Agora Ele diz para ela: pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Em outros momentos, em outros exorcismos em Marcos, Jesus vai falar: cala-te, sai. Aqui simplesmente Ele diz: pode ir, o demônio já saiu. Isso aqui é um teste de fé. À distância, Jesus convida ela a crer nele, convida a crer que somente Ele possui poder, possui conhecimento, porque Ele diz: lá na sua casa o demônio já saiu. E sem qualquer evidência externa, ela confia somente na palavra de Jesus. Ela vai para casa, ela obedece. Apenas uma migalha faz isso aqui, traz uma satisfação que é inexprimível. Setembro agora nós tivemos um mês de missões e eu expus Jonas, e há algo muito interessante em Jonas. No livro de Jonas, se você prestar atenção, todo mundo obedece a Deus. Os marinheiros, a tempestade, o peixe, os ninivitas, um verme, uma lagarta, uma planta.
Só tem uma pessoa que não obedece a Deus no livro de Jonas. Jonas. Porque até quando ele obedece indo pregar, ele prega uma mensagem miserável, uma mensagem que não tem nada de graça. 6 palavras. Nínive será destruída. E Jonas sentiu-se bem nisso. O que ele estava fazendo enquanto o barco estava no meio da tempestade? Ele estava dormindo. Quando Deus não destrói os ninivitas, ele fica irado contra Deus. E enquanto ele espera os ninivitas serem destruídos, ele faz o quê? Dorme de novo. Sentimento não é expressão de vontade de Deus. Sinceramente, se eu fosse esperar me sentir bem, eu não teria deixado São José dos Campos e ido para o interior do Ceará. Mas eu confiei. Eu e Jaqueline nós oramos. Irmãos, eu não estou querendo dizer que nós somos um modelo perfeito. Não, nós tivemos lutas. Nós temos as nossas lutas. Nós temos as nossas crises de fé. Já teve momento que a gente se sentiu apertado, que a gente chorou, quis voltar para casa. Mas o Senhor tem sido tão gracioso conosco. Um dia numa crise de fé, a gente estava orando por alguns motivos, e falou: Senhor, será que é isso mesmo? Algum tempo depois o Senhor responde com uma feira. Lá a gente fala feira, legumes, verduras, feijão de corda numa garrafa. Pouco tempo depois, uma irmã traz outra feira, e a gente não tinha pedido nenhuma nem outra, não tinha nem orado para Deus, porque a gente não estava naquele momento precisando. Jaqueline sentou de um lado do sofá, eu sentei do outro, nós dois as lágrimas, e nós falamos: a gente não precisa dizer mais nada, né? A gente já entendeu o que o Senhor quer. Por que a gente não recebe muitas vezes o que nós pedimos? Tiago responde, Tiago 4,3: pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem nos seus prazeres. Nós temos desejos, nós temos necessidades e podemos apresentá-los para Deus, mas a questão é o quanto estamos dependendo de Deus, o quanto esse desejo glorifica a Cristo. Por mais que o silêncio de Cristo, por mais que a demora dele em nos responder seja uma espada transpassando aos nossos corações, nós descansamos em Cristo. Ainda que Ele não nos dê nada, ainda que Ele não responda às nossas orações, Ele é Senhor, Ele é soberano, e eu continuo descansando nele, e eu continuo caminhando. Nós podemos orar e devemos orar pelo fim das nossas aflições, pelas nossas doenças. Mas quando nós pedimos, quando nós oramos o que Cristo quer para nós, nós recebemos o que Cristo quer para nós, ainda que seja um tempo de espera, ainda que seja o silêncio, ainda que seja não, ainda que seja a morte. Muitas pessoas ficaram tão preocupadas com o Covid, o que o Covid poderia fazer. Eu quero dizer para você que o Covid, maus políticos, perseguição, só pode fazer uma coisa: te aproximar de Cristo. Quer pela oração, quer pela dependência e busca dele, quer pela morte. Porque ainda que nos matem, no mesmo instante, após a nossa morte, nós estaremos face a face com o nosso Redentor. Queremos receber? Queremos descansar em Deus? Reconhecemos quem nós somos, reconheçamos quem Ele é. Nós podemos cair no extremo de sermos orgulhosos e acharmos que somos alguma coisa, ou ainda há pessoas que dizem: eu sou tão terrível, que Deus não vai olhar para mim. Não. Ele demonstrou o seu amor se encontrando conosco. Marcos é um livro cheio de encontros. Nós estamos lá em Crateús, levando Jesus para as pessoas, para que elas se encontrem com Cristo lá no sertão.
lá com as dúvidas, com os dilemas, com os sofrimentos dela. E todos os dias nós mesmos temos nos encontrado com esse Jesus. Você já se encontrou com Ele? Você já imaginou como foi essa reação dessa mulher? Como você reagiria? Você tem fé suficiente para receber os desafios que essa mulher teve aqui? Será que numa hora como essa na nossa vida nós faríamos como Pedro e olharíamos para a tempestade? Jesus deseja que creiamos no seu poder, na sua providência e descansamos. Eu não tenho a voz tão bonita quanto o pastor de vocês e não vou tentar cantar tanto, mas há um cântico que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você conhece? Vamos cantar esse trecho? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Às vezes esse descanso traz lágrimas, às vezes esse descanso traz espera, mas não existe nada melhor do que descansar no Senhor dos Senhores. A vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Nós nos privamos de tantas coisas. A gente brinca, quando a gente tem essa oportunidade de sair. Hoje eu falava para os irmãos como eu estava com vontade de comer um lanche de pão com mortadela, mas a mortadela daqui, essa mortadela, sabe? McDonald's, a minha alegria de ir para Fortaleza e eu hoje ainda tenho intolerância à lactose e à proteína do leite, então eu tenho que pegar uns lanches meio diferenciados, tirar queijo, tirar tudo isso, mas como é bom comer aquele pão com aquela carne do McDonald's. Mas sabe o que é melhor ainda? Ainda que nós temos nos privado de tanta coisa, nós temos nos privado das nossas famílias, é ver Jesus sendo formado no coração dos crateuenses, dos sertanejos. Isso para a gente traz uma alegria, ainda que em meio às lágrimas, nada supera ver Cristo sendo formado no coração daquelas pessoas. Não existe nada melhor do que Cristo ser formado no seu coração, na sua vida. Aquela mulher gentia creu no Messias de Israel e o resultado foi maravilhoso. A filha foi curada e aquela mulher saiu salva. Ninguém que se encontra verdadeiramente com Jesus sai sem um milagre no coração. O nosso trabalho é descansar nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo seu cuidado conosco. Obrigado porque nós nos encontramos contigo, e quando nos encontramos contigo, quando nós nos encontramos com teu Filho Jesus, algo maravilhoso acontece, um milagre em nosso coração, que possamos reconhecer e depender e descansar na sua soberania. Obrigado, Pai, porque o Senhor está a todo momento cuidando de nós. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve esse encontro contigo, que possa se encontrar, se prostrar e reconhecer o teu senhorio. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor.